E é sobre fé que eu quero falar nessa noite com você. E vamos ler aí Hebreus no capítulo 4, até o verso 11. Amém? Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu descanso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, estamos no descanso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu descanso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu descanso, ele próprio descansou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Quero lembrar um texto que está em Lucas 18:8. Não precisa abrir. Está escrito assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E esse momento que Jesus fala nesse texto, está na parábola do juiz iníquo, que fala sobre fazer justiça, sobre os escolhidos, sugerindo, dando a ideia de que muitos daqueles que se dizem filhos de Deus, muitos daqueles que se acham filhos de Deus, muitos daqueles que nós achamos que são filhos de Deus, muitos daqueles que estão na igreja, muitos daqueles que vêm ao culto, muitos daqueles que andam com a Bíblia até debaixo do braço, na verdade, na volta do Senhor, poderão ser achados sem fé, sem crer. E é isso que diz o texto. E o livro de Hebreus fala muito sobre isso, mostrando que no passado aconteceu da mesma forma com o povo de Israel. O povo de Israel, que foi tirado do Egito, a quem Deus se manifestou através de Moisés, que levou aquele povo a tantos lugares onde o Mar Vermelho se abriu, onde tantos milagres foram feitos, e mesmo assim, aquele povo endurecia em todo o tempo o coração, e se rebelava contra aquele que liderava o povo, e quando se rebelava contra ele, se rebelava contra o próprio Deus. Olhe, o que fala é que assim, o que esse texto nos diz, é para nós prestarmos atenção, ficarmos atentos, porque a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel, pode acontecer conosco se nós não vigiarmos. Se nós não ficarmos atentos, podemos passar pela mesma coisa que o povo de Israel, viver no meio do milagre, ver o milagre acontecer na vida dos outros, ver o milagre acontecer na sua própria vida, e em alguns momentos, começar a fraquejar na fé e se afastar do Senhor. Essa é uma situação bem clara. O objetivo dessa carta de Hebreus é mostrar Jesus Cristo como sumo sacerdote, que é maior do que os anjos, mostrar que o Senhor é aquele que nos conduz no caminho certo, para nos mostrar que Jesus entende as nossas necessidades, porque Jesus se fez homem, e ao viver como homem, ele conheceu a dor que a humanidade tem, e por isso ele é um sacerdote, o intercessor, que é completamente capaz de nos representar junto ao Pai, porque ele conhece a nossa dor. Seria muito fácil alguém dizer assim: Jesus
Jesus é Deus, Jesus não sabe o que é ser homem, não sabe a minha dor. Como nós ouvimos, e eu como pastor ouço muito isso, sempre chega alguém para mim e diz assim: ah, pastor, o senhor não sabe a minha dor. Esquece que pastores também têm dores, e esquece que muitas pessoas têm muitas dores. Mas eu mesmo já me senti assim, em algum momento da minha caminhada cristã, achando que a minha dor era a maior dor de todas, que ninguém sofria como eu sofria, que eu estava passando a pior situação de todas, até que eu fui descobrir lá no livro de Pedro, primeira carta de Pedro, lá no capítulo 5, que diz assim: olhe, resistir ao diabo, que ele fugirá de vós, e diz assim, ó, saibam também que outros irmãos em outros lugares estão passando por dores iguais ou maiores do que as suas. Da mesma forma, lá no livro de 1 Coríntios, o Senhor disse: olha, pare com essa coisa de ficar achando que sua dor é a maior de todas, porque essa leve e momentânea tribulação em nada se compara com o eterno peso de glória que vocês irão receber. Nada que estejamos vivendo aqui é tão grande que não possamos suportar, nem é tão grande do que o júbilo e o gozo que nós teremos quando vencermos. A palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o final vencerá. Nós precisamos entender isso, precisamos entender com a carta de Hebreus, que eu recomendo que leiam esse mês, se dediquem a ler e estudar esse texto, essa carta, que uma carta que nos ensina que o Espírito nos guia de uma maneira tremenda, nos mostra a carta, o exemplo dos que falharam, mas também nos mostram a virtude daqueles que perseveraram na fé, e como heróis da fé foram lembrados, principalmente no capítulo 11. Primeiro ponto que eu gostaria de trazer para os irmãos, é que o fato de que aquela geração dos judeus ter falhado, precisa ser um alerta para nós, para que não incorramos no mesmo erro. Hebreus 4:1-2 diz assim: temamos, pois, 4:1 e 2, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu descanso, pareça que algum de vocês fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé daqueles que ouviram. Olhe, não adianta nada pregar a palavra se não houver fé no coração, se isso não gerar fé, e se a pessoa não tiver fé e não puser a sua fé em ação. O caminho é ouvir, crer e invocar, né? Nós precisamos nos posicionar em fé. Outro texto interessante aí mesmo em Hebreus, no capítulo 3, no verso 8, diz assim, no verso 7 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Olha, o que é que acontece? Israel, ao sair do Egito, seguia uma promessa de Deus. Lembre do povo de Israel, não é? O povo de Israel foi para o Egito porque José foi vendido pelos irmãos aos árabes que iam passando em caravana, foi levado para o Egito. Lá no Egito ele foi parar na casa de Potifar, da casa de Potifar ele foi para dentro da prisão ele terminou desvendando, tendo a revelação divina dos sonhos do faraó, e foi colocado como segunda pessoa no reino do Egito, a segunda pessoa logo após o faraó. E depois veio um momento de fome, e é exatamente nesse momento que ele está na posição correta para salvar o povo de Israel, para tirar Israel e seus filhos, Jacó, agora Israel e as 12 tribos, e levar para o Egito. E é isso que acontece. Só que José morre, mudam as dinastias, e o povo de Israel se torna escravo. Os judeus se tornaram escravos no Egito, e Deus levanta Moisés, que foi tirado de dentro da casa de Faraó, uma vez que ele foi adotado pela filha de Faraó, foi para o deserto, levou 40 anos andando no deserto.
nesses 40 anos de deserto, ele que era um príncipe, se tornou um apacentador, um pastor de ovelhas. Isso já começa a nos falar sobre algo muito importante, porque um homem que era um príncipe, vai viver como pastor, perde toda a sua pompa, perde toda a sua realeza, vai viver no meio do deserto. No palácio ele tinha tudo do bom e do melhor, ele comia do melhor, ele vestia do melhor, ele vai parar no meio do deserto, vai terminar convivendo com a família, se casa e vai cuidar de ovelhas. Aquele momento poderia ser um momento de grande tristeza para Moisés, mas naquele momento que ele estava lá, durante 40 anos no deserto, alguma coisa Deus estava fazendo por ele. E o que nós precisamos entender é que Deus, quando permite que nós tenhamos uma experiência com o deserto, é porque Ele quer nos preparar para algo muito grande. E já começa por aí a nós ouvirmos a palavra. Se você está no deserto, a primeira coisa que você precisa fazer é não endurecer o seu coração, porque senão de nada vai valer a experiência. Você está vivendo uma situação de dor, uma situação de luta, talvez uma situação de luto, mas Deus quer ensinar a você nesse momento onde você está. Deus não vai lhe tirar daí para levar a outro lugar para lhe ensinar. Ele vai lhe ensinar exatamente aí onde você está. E foi isso que aconteceu com Moisés. Ele estava no meio do deserto, ele caminhando lá, um dia ele tem um encontro com Deus numa sarça ardente. Deus se manifesta a ele. A sarça, que é um arbusto, começou a pegar fogo, mas ela pegava fogo e não consumia. E naquele momento Deus fala com ele e diz: Moisés, vou lhe enviar para o Egito novamente, para que você possa libertar o meu povo de lá. E ele se vê tão pequeno, ele se vê tão inferiorizado. Ele diz: eu não sei falar, eu sou gago, eu não tenho, como é que eu vou voltar lá? Nem o faraó vai me aceitar, nem o próprio povo vai me aceitar, mas Deus vai, sou eu que te capacito. Mostra a ele as condições, e ele vai, manda o irmão dele Arão, eles se encontram e ele vai para o Egito, e ele vai pregar. E o que é que acontece? Ele vai e liberta o povo, e depois de libertar o povo, ele leva o povo para o deserto. E mais uma vez ele volta ao deserto, mas numa outra condição completamente diferente. No primeiro momento dele no deserto, Moisés era um fugitivo, Moisés era um homem que tinha pecado, Moisés era um homem que tinha matado um egípcio, Moisés era um homem que estava com medo e saiu fugindo. Mas naquele momento no deserto, ele era um enviado de Deus, que conduzia o povo de Deus pelo deserto, colocando em ação tudo aquilo que ele aprendeu quando o deserto era dele. Naquele momento, o deserto não era mais dele, o deserto era dos outros. Ele estava ali liderando aqueles que estavam no deserto, ensinando como sobreviver no deserto, ensinando como ser atento e obediente à vontade de Deus. Por isso é que o deserto de hoje é a grande oportunidade para sermos guias e consoladores daqueles que enfrentam dificuldades no futuro. Isso se perseverarmos na fé, porque para muitos, quando a pessoa está passando dificuldade, a murmuração é o caminho. A murmuração e às vezes a revolta, mas murmuração não é sinal de fraqueza. Revolta, muito menos, não é sinal de fraqueza. Murmuração e revolta é sinal de soberba e desobediência. Porque ser humilde, humilhar-se diante da potente mão do Senhor, é prostrar-se diante dele, e como o Senhor Jesus no Getsemane dizer: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas antes de mais nada, faça-se, cumpra-se a tua vontade. Essa tem que ser a nossa posição no deserto, essa tem que ser a nossa posição no momento da dor. E é muito difícil fazer isso. Eu sei que está doendo, está triste, está passando dificuldade, mas quando você obedece à palavra de Deus, quando você se rende à palavra de Deus, você experimenta o milagre de Deus, porque quando você se humilha,
Ele que é fiel sempre vai lhe exaltar e vai lhe colocar por cima da situação que você está, vai mostrar que Ele continua sendo o mesmo Deus, que levanta o necessitado do pó, tira o pobre do monturo e o faz assentar dentre os príncipes da terra. Essa é a palavra de Deus, que é a verdade. Mas aquele povo que saiu do Egito atrás de uma promessa, seguindo uma promessa, e a promessa era entrar em Canaã, aquele povo vê milagres tremendos. Na saída já, o Mar Vermelho se abre para eles passarem. Aí tem gente que diz assim, começa o diabo a botar coisa na cabeça: Mar Vermelho, como é que o Mar Vermelho se abriu? Eu vi dizer que ali era o Mar de Juncos, que era um marzinho pequenininho que dava para passar com água na canela, mas a Bíblia diz que era o Mar Vermelho, que era um mar, e que na hora que aquele povo botou o pé, que Moisés levantou o seu cajado e depois tocou nas águas, a água se abriu, e eles passaram a pés enxutos, e logo atrás dele veio todo o exército de Faraó, com carruagens, com bigas, com cavalos, e eles vêm, seguem o povo, e as águas do mar se fecham, e os soldados morrem afogados. Ah, mas aquilo não era um mar, aquilo era uma aguinha rasa. O milagre é maior ainda, porque matou cavalo, matou soldado, matou todo mundo afogado nas águas rasas, mas é milagre do mesmo jeito. Mas aquele povo viu tudo aquilo e o coração endureceu, continuou sendo rebelde, se rebelando contra o Senhor, provocando a ira de Deus. Eles tinham que seguir numa jornada até um local chamado Cades Barneia, e de Cades Barneia eles entrariam em Canaã. O caminho não era longo, era um caminho que se faria em 3 meses, mas durou 40 anos, por conta do coração endurecido. Ah, meus irmãos, às vezes eu vejo, quando eu olho vocês e vejo tantas outras pessoas que eu conheço, tantos potenciais, eu olho e digo assim: é um pastor, é um ministro, é um intercessor, uma intercessora. Só que os anos passam, os anos passam, os anos passam, e assim como o povo do Egito andando, o povo de Israel andando no deserto, uma viagem que era para ser feita em 3 meses, vão se passando anos e anos, e as pessoas não conseguem assumir o seu lugar no ministério, não conseguem assumir o seu lugar no reino. Por que será? Porque o coração endurece, porque não ouve a voz de Deus, e o Senhor diz: olha, não tem como entrar na terra, não tem como entrar no descanso agora, tem que caminhar mais, tem que marchar mais. Desde a saída do Egito, ocorreram 3 eventos do povo de Israel que muito trouxe mágoa no coração, tristeza ao coração de Deus. A primeira foi a revolta do povo contra Moisés e Arão no deserto de Sim, por falta de pão. Aquele povo sai, eles estão se queixando, dizendo que vão ficar com fome, que não tem nada para comer, e na mesma hora dizem assim: ah, você nos tirou do Egito para nos matar de fome aqui. Uma das coisas mais terríveis que esse texto nos ensina é que aquele povo tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro deles. É a mesma coisa que acontece com muitos crentes que deixaram o mundo, não andam mais nas festas, não vão mais para os botecos se embriagarem, mas continuam lá dentro do coração, se alegrando quando conversam das coisas do mundo, vivenciando as coisas do mundo, sonhando com as coisas do mundo. Deixaram o mundo, mas o mundo não saiu de dentro da pessoa, como aquele povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro dela. Esse foi o primeiro problema. O segundo momento foi a revolta de Refidim. Eles reclamaram por falta d'água. Eles chegaram no local, queriam beber água lá em Massá, num local, nas águas de Meribá. Eles chegaram lá e quando foram provar a água, não tinha água, e eles se revoltaram, eles ficaram revoltados
por causa disso. Um terceiro momento, já chegando em Cádiz Barnea, chegando no fim da jornada, 600 homens se levantam, influenciados por aqueles espias que foram olhar sobre a terra prometida, onde só 2, que foram Josué e Calebe, disseram: não, vamos lá, nós vamos conseguir entrar. Os outros vieram cheios de más notícias, uns agoreiros. E esse é um outro sinal que nós precisamos observar na nossa caminhada cristã. Para de ouvir os agoreiros, aqueles que nunca têm uma palavra de ânimo. Tem pessoas, vou voltar naquele meu exemplo clássico do desenho que eu gosto muito, que é do Hard Haha e do Lip Lebo. Ô dia, ó céu, não vai dar certo. Tem gente que é assim, tem um bocado de crente assim. Tudo é negativo, vê tudo negativo, porque não consegue ser longânimo. Crente negativo que não vê possibilidade de nada ou ninguém dar certo, não tem fruto do Espírito, não manifesta a longanimidade, não consegue ver a possibilidade de alguém que está até hoje passando uma dificuldade conseguir superar. Eu prefiro nem acreditar no mal sobre ninguém. Você ser bom é você fazer uma bondade para alguém, você dar alguma coisa a alguém. Você ser benigno é você não suspeitar mal das pessoas. É você se recusar a acreditar em algo negativo contra uma pessoa. Então, nós precisamos entender isso, porque viver dentro da igreja dessa forma é viver correndo sério risco de ouvir naquele dia aquela preocupação do Senhor: será que encontrarei fé na terra? Ou então, como o Senhor disse, que muitos chegarão diante de mim e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome preguei, expulsei demônios, falei outras línguas, e ele dirá: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Quantas maravilhas aqueles homens de Israel viram, mesmo assim se esqueceram do milagre. Nós temos uma memória seletiva, nós só lembramos daquilo que nos interessa, nós esquecemos o que queremos esquecer e só lembramos do que nos interessa, e normalmente esquecemos muito rápido do milagre. Você já é um milagre. Você está aqui hoje é um milagre. Talvez você tivesse vivido uma vida de iniquidade. Eu, há alguns anos atrás, muito provavelmente uma hora dessa eu estava embriagado, dormindo, porque tinha bebido o dia todo. Muito provavelmente seria assim. Mais um domingo onde eu me embriagaria, porque começaria a beber de manhã cedo. Tantos outros vivenciaram tantas outras coisas. Eu não posso esquecer do milagre que Deus fez em mim, e eu tenho que trazer à minha memória aquilo que me traz esperança, e o que me traz esperança é que o mesmo Deus que fez o milagre ontem, vai fazer o milagre hoje, e vai continuar fazendo milagres amanhã. Isso é trazer à memória o que nos traz esperança, e não ficar com a palavra negativa, mas tendemos a nos esquecer do milagre de hoje de manhã, e só pensar na dor do agora. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus continua fazendo milagre, Deus continua fazendo maravilhas. Quantas maravilhas o Senhor já fez em sua vida? Traga isso à sua memória, traga isso à sua memória, procure lembrar dos milagres de Deus na sua vida. Sempre traga isso e seja grato, agradeça pelos milagres. Olhe, toda vez que uma dor vier, toda vez que uma dificuldade você esteja passando, você enfrenta ela lembrando um milagre que Deus já fez por você. Lembre o que Deus fez por você e repita para você mesmo: Deus não mudou. Ele fez no passado, vai fazer agora. A segunda coisa que nós precisamos lembrar é que há um descanso para nós, povo de Deus, e esse descanso no Senhor se inicia já. Lá em Hebreus 4:9, não é? Nós estamos 4:9 e 10. Portanto, resta ainda um descanso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu descanso
ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Há um descanso. A gente não, tem gente que fica assim, achando que a vida cristã é uma vida de luta, de dor, de miséria. As lutas existem, Jesus não enganou ninguém. Quando ele orou, ele disse assim: Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não é? Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Lutas nós vamos ter, até porque nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Olha, o mundo não vai ser salvo. Esse mundo que está aqui não vai ser salvo. Essa terra não vai ser assim. A promessa para nós não é essa terra transformada. A promessa para nós é novos céus e nova terra. Não é isso aqui. Tem gente que precisamos salvar o mundo. O mundo está condenado. O mundo já está condenado. Para nós a promessa é de novos céus e nova terra. Para nós a promessa é de nós estarmos diante do Senhor. Para nós a promessa é que nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. Tem gente que não consegue compreender e anda tentando salvar o mundo. Não há como salvar o mundo. As pessoas, sim, podem ser libertas do poder do pecado, do diabo e do mundo. Essa é uma realidade. Mas esse sistema é um sistema falido. O sistema mundo é um sistema falido. Nós somos peregrinos. Como estamos vivendo aqui, nós temos lutas, passamos por dificuldades, mas nós sabemos em quem temos crido, né? Nós hoje podemos passar no meio da luta sabendo que o Senhor é conosco. A tia da pastora Olga, irmã da mãe dela, da diaconisa Olga, Valnice, né? Ela faleceu. Essa semana foi enterrada quarta-feira. E uma coisa que aconteceu com ela não conhecia o Senhor. Quando nós tentávamos pregar para ela, ela rejeitava, ela era irônica, ela era crítica. Mas no leito, ela recebeu o Senhor Jesus, confessou Jesus como Senhor e Salvador. Ela estava com câncer. E o que chama a atenção é que ela não foi curada do câncer, tanto que morreu do câncer. Mas os últimos dias que ela viveu com algo que ela não conheceu. Eu acredito que ela deve ter vivido 10 dias dos 61 anos que ela viveu. 10 dias ela viveu o que ela nunca viveu antes, porque ela disse que ela estava em paz. Mas veja, ela continuava doente, ela continuava com câncer, ela não foi curada do câncer. E o Senhor Jesus disse: deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vos-la dou como o mundo dá. O Senhor dá uma paz que excede a todo entendimento e faz com que uma pessoa, mesmo estando com câncer, mesmo estando num leito de morte, muito embora pudesse até crer que poderia ser liberta da dor, da doença, mas deu algo que era diferente, que era a paz, coisa que ela não teve antes, tanto que ela disse: hoje eu tenho paz. Se ela disse hoje eu tenho paz, significava que antes ela não tinha. Esse descanso é o descanso que nós temos quando estamos no Senhor. Nós podemos enfrentar lutas, nós podemos enfrentar tribulações, mas a paz nunca se afasta de nós. Porque a nossa vida é como aquele barco onde os discípulos estavam. E toda vez que um barco se lança ao mar, há perigo de ventos e tempestades. Mas todo aquele que tem Cristo sabe que Ele é o que faz cessar os ventos e acalma a tempestade. E não permite que o barco vire. E é isso que nos traz a paz. O Senhor está conosco. Esse é o descanso que se inicia logo em nós. Nós temos paz. Como é esse descanso? Esse é o descanso da fé. Jesus é apresentado como apóstolo da nossa confissão, aquele em que nós cremos, aquele que veio, que mudou a nossa história, aquele que entrou em nós e nos tirou dos braços
do príncipe deste mundo, nos acolheu, nos abraça. Estar em Cristo é ter paz. A segunda coisa é o descanso celestial, que é o momento em que nós partirmos, onde nós estaremos nos braços do Pai, onde na verdade nós voltaremos para casa. Nessa semana também tivemos o falecimento da nossa irmã Teresa Badaró. Eu tive com ela na terça-feira. Cheguei lá, conversamos muito, ela já estava bem fraquinha, e ela se sentou, se levantou da cama, sentou-se para conversar comigo, e eu disse a ela: nós precisamos ter uma conversa com Deus, talvez como nunca você teve antes. Precisamos orar, e nessa oração, eu quero que você fale com o Pai tudo aquilo que um pai pode ouvir de um filho. Certezas, incertezas, dúvidas, pergunte a Ele que Ele vai lhe responder. E oramos com instância naquele lugar, naquele hospital. E ao sair eu disse para ela: Teresa, eu estou indo, vou sair daquela porta agora, e agora nós só vamos nos ver em casa. Eu até vi o corpo dela no cemitério na sexta, mas nós só vamos nos encontrar em casa. Um dia estaremos juntos na mansão celestial. Um dia estaremos juntos na presença de Deus. E esse é o conforto, porque nós sabemos que vamos entrar no descanso do Senhor. Por fim, queridos, eu preciso dizer que muita gente vive contando vantagem, porque diz: eu tenho uma promessa, eu sou herdeiro de Abraão, todas as sortes de bênçãos já foram liberadas na região celestiais para mim. E tem gente que acha que com isso pode fazer o que bem quer, porque Deus perdoa tudo. E tem gente que vive uma vida na igreja, que é uma vida completamente carnal, quando não é uma vida enganosa, porque está na igreja e não está salvo. E tem outros até tão, mas são crentes carnais, crentes almáticos. Não sei se está salvo ou não, quem sabe é o Senhor. Eu sei o que diz a palavra: aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Se você quer saber se uma pessoa está salva, essa pessoa é santa. Quanto mais santo, mais salvo. Mas tem gente não, que acha que está salvo, agora pode liberar geral. Já entreguei minha vida a Jesus, já sou do Senhor, posso fazer o que eu bem quiser. Deus me perdoa, Deus é bom, Deus é de amor. Não tem nada não, Deus me perdoa, Deus conhece meu coração, Deus sabe, Deus me aceitou do jeito que eu sou, Deus não mandou eu mudar. Sim, Deus lhe aceitou do jeito que você é, mas Ele não quer que você fique do jeito que você está. Então nós precisamos entender que nós não precisamos só entrar na presença do Senhor, nós precisamos permanecer na presença do Senhor, não é? Em Hebreus 4:11, nós vemos assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo, né, dos judeus lá no deserto, por causa da desobediência. O Senhor Jesus, em Mateus 11:12, deixa bem claro isso. Mateus 11, verso 12, ele diz assim: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam deles. Então ele fala que nós precisamos lutar, nós temos que nos agarrar para permanecermos no reino, para permanecermos na presença do Senhor. O que é que significa isso? Que nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz. Não há possibilidade de uma vida cristã permanente, de uma vida cristã verdadeira, sem negar-se. Uma pessoa que só faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, que só procura o Senhor no momento da dor, no momento que fez alguma coisa errada. Isso é engano. Isso era assim no meu tempo do mundo, não é? E é assim com o povo que está aí fora. Você perguntar para o povo que está na rua, para o cara que está ali usando droga no Aquidabã, para qualquer pessoa que está aí nos bares, você vai ver que eles vão conversar. Se cair alguma coisa no pé dele, ele vai dizer: ai meu Deus.
e vão orar, ou vão rezar, ou vão pedir, porque o homem tira Deus do centro, se coloca no centro, e Deus começa a ser algo que ele pode ter acesso quando necessita. Mas não há como ser salvo, viver para Deus dessa forma. Você tem que se render diante do Senhor, negar-se, nos tornar como crianças, não é? Como a pastora brincou aqui com Amós. Peguei a pastora, saí mais tarde de casa, eu saio mais cedo para vir ensaiar, vim devagar, me arrastando a 60, 50, 40 para dar tempo para chegar aqui. Aí chega, eu estava tudo fechado por causa do ar, aí já ficamos estrategicamente para levar ela lá para cima, ela vem a Mós e diz assim, ó a festa lá dentro, contou tudo, na chegada, né, pureza, não entende essa coisa, né, de tentar ludibriar, de tentar enganar, entregou o jogo, né, então nós precisamos ser puros como as crianças, né, nós precisamos entender que há um tesouro que nos foi liberado, que é o Espírito Santo, que é um penhor, não é? O penhor da nossa herança. Só para a gente poder concluir e nós orarmos, eu quero que você entenda o que é o Espírito Santo e o que é o penhor da nossa herança. Você tem um carro, não é? Você tem um carro e você compra o carro financiado. Você comprou o carro financiado, você vai pagar um financiamento, você deu uma entrada e vai pagando o financiamento até um dia que o carro seja todo seu. Enquanto você não paga tudo, o carro não é completamente seu. O carro é parte seu e parte do banco que financia. Então, aquele carro é um pedaço do seu patrimônio, é uma porção do seu patrimônio, não é o seu patrimônio completo. Só vai ser o seu patrimônio completo quando você pagar tudo. Vocês entenderam isso? Fica claro? Veja só, o Espírito Santo que nos foi dado, ele é o penhor da nossa herança. O que é que significa ser o penhor da nossa herança? Ele não é a nossa herança toda, ele é uma demonstração, ele é um sinal de algo que é grande, que nos vai ser dado. Imagine, o Espírito Santo habita dentro de nós, e nós sabemos que Deus tem algo muito mais abundantemente além para nós do que nós pedimos ou nós pensamos. Então nós temos que entender isso e lembrar do texto: se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Meu irmão, minha irmã, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas pastor, como é que eu faço? Eu já tentei tanto, mas eu acho que eu não tenho a fé como tem outras pessoas. Primeiro, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então é fundamental que estejamos firmes na comunhão. É interessante, é necessário que você leia a palavra de Deus, que você fale a palavra de Deus, porque a boca mais próxima do seu ouvido não é a minha boca, é a sua própria boca. Leia a palavra em voz alta, bote um CD, ouça a palavra de Deus. E segundo, ou terceiro, se renda diante do Senhor. Aquilo que você não conseguiu resolver, é porque não é para você resolver. Não fique insistindo, se debatendo, sofrendo. Se renda logo, diga logo assim: Senhor, eu não consigo resolver nada. Eu não consigo mudar a minha natureza. Eu continuo sendo uma pessoa do jeito que eu tenho sido. Agora eu vou me render. Faça comigo de acordo com o que o Senhor quiser. E saiba que Ele só quer o melhor para você.